Bem, passando aqui para fazer a abertura desse vídeo para vocês, que eu acabei não fazendo. Hoje, na verdade, hoje não. No domingo fiz um vídeo bem produtivo, fiz pão caseiro, fiz bolo de mandioca e fiz uma geleia de goiaba, aproveitando a fruta da estação. Vocês também são assim? Gostam de aproveitar a fruta da estação para fazer geleia, mousse, chimia, não sei como é que vocês chamam. E lembrando que eu não vivo mais no Brasil, agora eu vivo no Paraguai com a minha família. E aqui tá um frio, guria. Muito frio mesmo. Mas faz parte, né? Então eu espero que vocês gostem desse vídeo que eu fiz pra vocês com muito carinho. E eu espero que vocês assistam até o final e diz pra mim se vocês gostam de bolo de mandioca ou não. Mandioca, aipim, macaxeira, é tudo igual, só muda o nome. Aqui eu vou fazer um pão caseiro. Ali eu tenho 1 kg de farinha de trigo, 2 colheres aproximadamente de margarina, 6 colheres de açúcar, 2 ovos e eu vou acrescentar 2 colheres de fermento, 500 ml de leite morno e sal. Mais ou menos meia colherzinha de sal. Aí eu vou misturar o seco primeiro, porque parece que assim dá certo, né? O nosso pão. Aí eu coloquei a farinha, estava pesada ali, tem exatamente 1 kg. Já vou acrescentar o fermento, 2 colheres. Coloquei um pouquinho mais porque ficou meio que uma colher meio rasa, né? Vou colocar o açúcar. Já vou dar uma leve mexida ali para se juntar bem os ingredientes secos. E vou mexendo, né? Vou mexendo até ver que ficou bem mexido. Já vou acrescentar o sal. Mais ou menos assim, ó, 1 colher de chá mais ou menos. É meio que olhômetro assim. E já vou acrescentar a margarina. Tem exatamente 2 colheres de margarina. Poderia ser manteiga também. Só que eu tinha margarina em casa, então coloquei margarina mesmo. E o leite tem que ser leite morno, porque aqui também tá frio. Então, o ideal é o leite tá morno. Quem quiser pode colocar água também, não tem problema nenhum. Pode ser com água também. Depois que eu misturei bem a massa ali, coloquei na mesa e comecei a sovar. Agora é a hora que a gente sova até a massa ficar bem bonita. Agora é a hora que o filho chora e a mãe não vê. Vamos sovar essa massa aí. Veja como a massa ficou bem lisinha. Vou levar de volta para a bacia, tampar e deixar ela crescer. Aí agora vamos inventar outra coisa. Peguei a mandioca que estava congelada, coloquei na água para descongelar e ficou bem macia, tá vendo? Para cortar, bem macia mesmo. Aí eu vou cortando bem picadinho ali, que eu quero fazer um bolo. Quero fazer um bolo de mandioca, que é muito gostoso. Vocês aí já comeram o bolo de mandioca? Diz pra mim aí. Se você faz igual a mim ou faz diferente? Enquanto a mandioca tá batendo ali com água, eu já vou acrescentando mais mandioca, para que não fique muito líquida, né? Porque o bolo de mandioca não pode ficar muito líquida. E nisso eu inventei também de fazer outra coisa. Eu ia fazer goma para fazer tapioca, só que no meio do caminho eu desisti. Inventei de fazer farinha em casa. Gente. Só não deu mais certo porque eu sou muito apressada, né? E eu precisava usar o forno também. E eu aproveito quando o tempo tá frio
para ligar o forno, para esquentar a casa também, né? Ali eu peguei uma peneira para tirar o excesso de água. Só que depois eu vi que não dá certo, porque conforme eu vou passando a colher, vai passando massa. E eu não quero que essa massa desça, porque é a massa que vai se tornar farinha. E eu não me liguei nisso. Depois que eu sujei a peneira, que eu fui perceber, né? Então eu fui, troquei e peguei um pano de prato limpo, lógico, para que eu esprema essa massa, para que ela fique bem chutinha, o máximo que eu consegui, né? Porque eu não consegui muita coisa também. E nisso deu super certo. Só que eu fiz pouquinho porque eu não sabia que ia dar certo. Esse que fica na bacia é o que ia ser goma. Só que eu desisti e fiz o bolo. Ali eu percebi, né, que não ia dar certo, né? E comecei a espremer num pano de prato. Comecei a espremer. Só que cansa, tá? Meu Deus do céu, não lembrava que cansa tanto assim. Espremer mandioca. Parece que eu perdi as forças. E essa aguinha ali, ó, é a goma. Não sei se vocês já fizeram goma, amido de mandioca, né? Ali, ó, já vai ficando assim. Antigamente nós fazia farinha de mandioca e lógico que era com maquinário grande, né? Não era na mão. E especificamente tem que ser prensado ali, ó. Isso ali é a farinha. Só que teria que ser no forno. E mexendo, né? Mas como eu não tenho, obviamente, eu fiz no forninho elétrico. Aí ainda tá molhada. É muito complicado fazer. E esse pano de prato também é grosso. Não sei por isso que dificultou, né? Mas se fosse um pano muito fino também poderia rasgar, sei lá, né? Ai. E assim eu vou fazendo. Olha como fica. Fica muito bonita, tá? E essa massa também é que faz bolo. A mesma massa que faz farinha, a mesma massa que faz bolo. E fica muito bom o bolo de mandioca. Eu vou acelerar o vídeo porque senão vai ficar muito grande. Espremi ali. Peguei mais, espremi. Não fiz muito, tá? Fiz bem pouco porque é bem cansativo. Fui espalhando ali na forma. Isso, o forno já estava pré-aquecido. E fui espalhando mais ou menos ali. Só que ali, tá vendo? Ali é a goma. Esfarelei o que eu pude ali. Com a mão mesmo. O ideal poderia passar em uma peneira mais grossa, em um escorredor de macarrão. Mas na hora eu não pensei. Tô pensando isso agora. Então vai assim mesmo. Depois que eu tirei do forno, ficou assim, ó. Uns gromozinhos bem seco. Bem seco, bem resistente, bem duro. Aí eu bati no mixer, no meu triturador de tempero. Só que nesse não dá certo. Eu bati no liquidificador para ficar melhor. Aí ficou assim, meio grosseira. Só que como eu tava com pressa, eu deixei assim mesmo. Mas ficou assim, ó. Ficou super gostosinha. Ficou bem com aquele sabor de farinha de interior, sabe? Muito bom. E nisso o nosso pão, olha como estava. Gigante já, dobrou de tamanho. Aí já vou amassar ele também. Já começo a amassar, tirar todo o ar da massa, boto um pouco de farinha. E nisso eu peso a bacia para ver quanto que tem, para me dividir mais ou menos a massa em 3 partes iguais. Não fica exatamente 3 partes iguais, porém é mais ou menos isso. Já separo elas ali, uma ficou muito maior, separei, já dividi entre as duas ali. E vamos sovar essa massa. Sovar não, abrir a massa e modelar para colocar para crescer de novo, para depois ir pro forno. E nisso o nosso bolo já estava no forno, tá, gente? Nosso bolo já tá assando. Por isso que eu tava apurada também para tirar a farinha do forno. Porque o bolo tinha que entrar para depois o pão entrar ainda. Então, era muita coisa. Então, é um forno só e o meu forno não cabe muita coisa. Moldei assim, não gostei, desmoldei e moldei de novo. Não gostei do formato que ficou muita ponta assim e eu não gosto de pão assim. Então eu tirei e fiz de novo, é assim. Vocês também é assim? Eu sou assim. Se eu não gosto de uma coisa, eu tenho que desfazer e fazer de novo. É o que me deixa em paz. E assim, ó, olha, agora sim, agora ficou melhor. Não ficou 100%, mas ficou melhor.
já na forma para crescer, para depois ir pro forno. E nisso, meu bolo de aipim já ficou assado, lindo. O pão já tá no forno também, porque aqui é assim, VaptVupt. Olha eles assados, que coisa mais linda. E inventei de fazer o quê? Doce de goiaba. Olha que maravilha. Temos que aproveitar as frutas da estação.